Bom dia a todos. Eu sou Alexandre Valença, coordenador do Centro de Estudos, do IPUB. Hoje teremos um tema bastante interessante, que será apresentado pelo professor Daniel Mograbi, que é autoconsciência em pacientes neurológicos e psiquiátricos. O professor Daniel Mograbi, ele é professor adjunto do Departamento de Psicologia da visitante do King's College London, é professor colaborador do programa de pós-graduação em psiquiatria e saúde mental do nosso IPUB e também jovem cientista do nosso estado, FAPEST. Então, quero agradecer ao professor Daniel e passo a palavra para ele. Obrigado. Bom dia. Obrigado, Alexandre. Bom dia. Bom dia a todo mundo. É um prazer, na verdade, estar participando do Centro de Estudos do IPUB. Acompanho, na verdade, o Centro de Estudos do IPUB há muitos anos, e aí poder estar na posição de alguém que está dando a palestra dessa vez é diferente, e é uma honra. Ainda mais uma palestra que é sobre o meu tema principal de pesquisa, então é algo que eu falo com muito prazer, né? É aquela coisa que me deixa mais curioso sobre, e o que eu fui tentando investigar ao longo de todos esses anos, que é justamente esse tema da autoconsciência. E aí eu vou começar falando um pouco disso e dando definições para que a gente possa partir de um solo comum, né? Os slides, gente, eles estão todos em inglês, mas a apresentação vai ser em português. Eles estão em inglês porque, com frequência, eu faço apresentações sobre esse tema em conferências internacionais. Então, deixei logo em inglês, e acho que nesse caso da terminologia, é o slide mais, acho que, justificado, né, para estar em inglês. Porque a gente, em português, quando a gente vai falar desse tema, às vezes a gente se vale de palavras que têm uma definição muito ampla, como consciência, né? Ou a gente usa termos estrangeiros, como insight. Eu tenho cada vez mais falado de autoconsciência como uma tradução do termo self-awareness, né? Existe em português, quando a gente fala em consciência, a gente tende a usar a palavra consciência tanto para o que em inglês chamam de awareness, como para o que em inglês chamam de consciousness, e que são dois conceitos em inglês diferentes, né? Um é um pouco a ciência que você tem de algo, essa construção de cena, saber de algo, né? E outra consciência aí no sentido até mesmo de estado de vigília, né? É muito mais amplo o termo, né? Então, a gente acaba usando consciência, às vezes a gente fala de consciência da doença, mas eu tenho cada vez mais falado de autoconsciência, porque eu acho que autoconsciência é um termo descritivo, né? Mais amplo, e é um termo que é usado pelo Prigatano. O Jorge Prigatano é um dos grandes pesquisadores na área, assim, foi alguém que retomou esse tema. Depois de décadas com o tema dormente, ele retomou o tema. E aí eu sou um grande entusiasta do trabalho dele, e eu tenho usado muito esse termo autoconsciência, né? Para falar dessa consciência da habilidade que a gente tem, de características pessoais, de desempenho. Muitas vezes a gente usa esse termo também para falar de mudanças mórbidas, né? Mudanças que foram causadas por um quadro clínico qualquer. A literatura, no entanto, ela, na verdade, é repleta de palavras para falar desse fenômeno. Quando a gente fala de pacientes neurológicos, em geral, a gente usa o termo anosognosia. Quando a gente fala no contexto de pacientes psiquiátricos, a gente fala de perda de insight. Esses dois últimos, sobretudo, quando a gente está falando de consciência da morbidade, né? E a gente também ainda observa o termo negação aparecendo, só que é um termo que tem conotações psicanalíticas, né, de mecanismos de defesa, então talvez o seu uso deva ser restrito mais para esse contexto. E eu, nos meus próprios artigos, eu publico artigos em que eu falo de autoconsciência, em que eu falo de anosognosia, eu falo de insight, um pouco respeitando aí como cada área se refere a esse termo. É importante esse tema? Todo pesquisador vai falar que o seu tema de pesquisa é um tema muito importante, mas no meu caso, com certeza é. Não é só uma forma de atrair o interesse de vocês. Eu acho que é justo dizer que a autoconsciência é uma jornada. É uma jornada que está com a gente desde o início, né, da nossa espécie, né? Talvez seja um dos marcos que define a nossa espécie, essa nossa capacidade, a nossa busca pela autoconsciência.
Então, quando você chegava no oráculo de Delfos, lá nas paredes do oráculo de Delfos estava escrito: conheça ou conheça-te a ti mesmo, né? Então, para que você pudesse saber o seu futuro, você tinha que se conhecer. Então, isso está lá na gênese da civilização ocidental, na Grécia, e está também na tradição oriental. Se a gente pensar em quantas religiões e crenças orientais passam pela questão da autoconsciência. Por exemplo, aquelas do subcontinente indiano. Coloquei aqui uma referência que a minha cara, né, a vida de pesquisador é cheia de agruras, né, sobretudo no Brasil, só que às vezes você tem coisas que a vida de pesquisador te dá que são muito bacanas. Uma delas é viajar. E aí eu tive a oportunidade de ir para o Japão, dar uma palestra, e aí em Kyoto eu fui a Fushimi Inari, que é essa grande coleção de templos. Você vai passando pelos portões históricos, né, esses portões que você tem nos templos japoneses, são como se fossem portais para um outro mundo, né? Tem uma questão de transcendência aí. Só que em Fushimi Inari você passa por centenas deles. E aí você vai subir numa montanha. E demora mais ou menos umas 3 horas para chegar no alto da montanha. Então tem essa coisa de ascender ao pico da espiritualidade. Então tem vários simbolismos envolvidos. E quando você está chegando lá bem no alto da montanha, tem um templo, não é o último, mas é um dos últimos, que é para um deus chamado Ganriki Okami, que é o deus do insight e da visão ao mesmo tempo. Então, ele é o deus da visão no sentido concreto, do sentido visual mesmo, da capacidade de percepção visual, mas também esse deus da percepção interna, do autoconhecimento, né? E é muito bacana, porque as pessoas vão em peregrinação, pessoas que têm problemas visuais vão, e aí não é fácil chegar lá em cima, né? E aí uma coisa notável é que todos esses templos eles têm sempre um guardião animal, né? E o deus do insight, o guardião, é a raposa, essa raposa japonesa ultra estilizada, né? E a raposa, eu acho que tem algo muito interessante aí, porque a raposa tem todo o simbolismo da astúcia, da esperteza, então não é coincidência. E outra coisa notável é que a gente sabe que os índices mais concretos de autoconsciência a gente percebe nos mamíferos. Então, não sei se há também uma sabedoria aí na escolha da raposa. É uma jornada, né? Eu mostrei para vocês, é uma jornada que está no Ocidente, que está no Oriente, mas é também um desafio. Eu gosto de trazer esse poema do Burns, que é o poeta nacional escocês, que para um piolho, ele conta a história de uma mulher que entra na igreja e todo mundo está olhando para ela e ela acha que estão olhando para ela porque o chapéu dela é muito bonito. E, na verdade, estão olhando para ela porque a cabeça dela está coberta de piolho. E aí o poeta fala, se algum poder, né, pudesse nos dar a dádiva de nos vermos como os outros nos veem. Quando a gente estava aqui armando as coisas da apresentação, decidindo se eu ia fazer com PDF, com PowerPoint, aí falaram, se você fizer com PowerPoint, você vai ficar só vendo o seu PowerPoint, você não vai poder ver o seu próprio rosto. Eu falei, é até melhor, prefiro até não ver como é que está a minha cara saindo nisso. E isso remonta a uma experiência muito prosaica e comum a todos nós, que é quando a gente se vê numa foto de um ângulo esquisito e a gente não se reconhece, quando a gente escuta a nossa voz e a gente acha aquela voz estranha. Eu até me dei conta de que, de tanto mandar áudio, a gente está começando a se acostumar com a própria voz escutada de fora, né? Antigamente era sempre um grande choque, acho que hoje em dia está diminuindo o choque. Mas essa coisa de se ver de fora traz, às vezes, um desconforto, mas traz também um ganho de autoconsciência, que é um pouco essa ideia que é assim que os outros me veem, e isso é muito rico, inclusive clinicamente. A gente sabe hoje que alguns procedimentos para aumentar a autoconsciência têm a ver com tomada de perspectiva. Então, você se vê do lado de fora. Por exemplo, usar espelhos para pacientes que têm somatoparafrenia, que acham que um membro não pertence a eles. Só que aí você usa o espelho, eles se veem pelo espelho e aí reconhecem aquele membro como sendo deles. Abaixa o espelho, perdem esse reconhecimento. Pacientes com diferentes transtornos, incluindo pacientes com transtornos psicóticos, que reconhecem dificuldades ao se ver em vídeo, né? Ao se ver em terceira pessoa, que é uma das coisas que agora
A gente está estudando também no grupo de pesquisa justamente com a Iris Bomilcar, que é aluna do IPUB, está fazendo doutorado no IPUB. Claro, interrompido agora a coleta por conta da pandemia, mas é um estudo todo sobre tomada de perspectiva. Isso mostra algo interessante, que é talvez uma das dificuldades da autoconsciência, é que a gente esteja muito perto da gente mesmo. A gente não tem perspectiva, a gente tem que descolar um pouco para poder se ver. Como eu disse que eu apresento isso muito lá fora, um pouco de humor autodepreciativo sempre ajuda você a se vincular com a plateia, lá, com a audiência, e eu gosto de usar esse exemplo para mostrar como a autoconsciência é complicado. É o exemplo de um jornalista que, na véspera de Brasil e Alemanha, escreve que o Brasil é favorito contra a Alemanha, e aí a peça tragicômica aqui dele é essa que ele diz: o Brasil tem o melhor sistema defensivo do mundo e conhece muito bem os alemães, então não vai dar nada errado. Isso é na véspera do jogo. Antes do jogo terminar, o mesmo jornalista, o jogo não tinha terminado, pelo horário que dá para ver, o jogo não tinha terminado, ele já está escrevendo e postando sobre a maior humilhação da história da seleção brasileira. Em momento algum ele fala: ups, eu acho que eu fiz uma avaliação incorreta. E hoje ele trabalha, eu desenvolvi uma fascinação mórbida pela carreira dele. Hoje ele trabalha com jornalismo científico, que é uma área, então, que a falta de consciência, eu acho que de autoconsciência é graça, né? Estou brincando, o objetivo naturalmente não é fazer uma caça às bruxas, na verdade isso acontece com todos nós, né? Todos nós temos essa dificuldade, mas é um exemplo tragicômico de como realmente é difícil ter autoconsciência. Ok, eu espero ter convencido vocês que é um tema muito importante, que é um desafio, mas por que estudar isso, né? O principal motivo, talvez, sejam as implicações clínicas, né? O tema da autoconsciência, ele reflete de maneira muito forte no manejo dos pacientes, né? Pensem que se você não tem plena consciência de uma dificuldade que você tenha, a sua adesão ao tratamento é muito menor. E a gente fez um estudo em colaboração com alguns colegas mostrando que reabilitação neuropsicológica para pessoas com demência depende de autoconsciência, depende do seu nível de consciência. Se você não tem consciência, você não tem os ganhos da reabilitação. Presumivelmente porque você não vê o valor naquilo, né? E isso vale não apenas para uma reabilitação neuropsicológica, mas também para adesão ao tratamento medicamentoso. Além disso, tem um impacto muito grande na segurança dos pacientes, né? Se você não reconhece os seus problemas, você pode se engajar em atividades que sejam arriscadas. Você pode continuar dirigindo a despeito de ter um problema atencional, a despeito de ter um déficit de orientação. Isso pode expor você. Os cuidadores de pessoas que têm pouca autoconsciência tendem a ser mais sobrecarregados, né? Presumivelmente porque estão tentando cuidar de alguém que não colabora com o processo de cuidado. E a gente sabe também que a perda de autoconsciência está vinculada a aumento de custos, né, de cuidado. Então, é um grande problema do ponto de vista clínico, e por isso vale a pena a gente atacá-lo e tentar entender esse problema melhor. O meu percurso inteiro acadêmico, né, é um percurso de partir de uma questão clínica para fazer modelos teóricos que possam ajudar a explicar essas questões, para fazer testes empíricos, modelos experimentais, testar de maneira experimental esses modelos. E aí, a partir dos resultados desses estudos empíricos, eu alimentar tanto a prática clínica quanto refinar os modelos teóricos. Então, esse é o meu programa de pesquisa, é isso que eu faço em pesquisa, né? Então, aqui estão várias questões clínicas e como é que a gente vai abordar isso do ponto de vista teórico. Eu tive o prazer de colaborar no meu doutorado com a última versão do modelo de consciência cognitiva, né? Em tradução, né? Que o meu ex-orientador de doutorado tinha publicado as outras duas versões, tinha conceitualizado o modelo, e a gente fez essa última versão, que é um modelo que é usado, né, como um quadro de referência para pensar
justamente a perda de autoconsciência. E a gente vai trabalhando em torno desse modelo, dando zoom num aspecto do modelo, a gente vai pegando diferentes elementos do modelo para atacar e investigar experimentalmente, né? Então, o que esse modelo, assim, sem entrar em muitíssimos detalhes, mas o que esse modelo comporta? Ele comporta a ideia de que existem formas diferentes de perda de autoconsciência, de anosognosia, nesse caso, né? A gente aqui está falando de anosognosia. Existem formas diferentes, são um fenômeno heterogêneo, então uma mesma apresentação que a pessoa não reconheceu o seu problema pode ter etiologias muito diferentes e, de maneira grosseira, 3 grandes etiologias. Você pode ter uma anosognosia que depende de memória, então é uma anosognosia mnemônica. Então, se você tem ou dificuldade de manter a informação disponível para avaliações online, ou se você não consolida isso no seu autoconceito, em quem você acha que você é, você vai ter dificuldade de reconhecer seus problemas, né? Você pode ter uma perda de autoconsciência ou uma anosognosia executiva, que aí você tem um dano desses mecanismos de comparação e monitoramento de erros, e isso pode acontecer de maneira geral, você pode ter uma disfunção executiva geral, ou isso pode acontecer com especificidade de domínio. A gente sabe que tem alguns quadros que as pessoas perdem a consciência de dificuldades, mas restrito a alguns domínios. Inclusive, o próprio termo anosognosia foi cunhado no contexto da hemiplegia, e já tinha sido, antes de ser cunhado, né, na última década do século XIX, você tinha descrições de fenômenos que hoje a gente chamaria de anosognósicos no campo da percepção visual, né? A cegueira de Anton e por aí vai. Então, pode ser que seja um problema de monitoramento, seja específico ao domínio, seja geral. E, finalmente, pode ser que o problema seja no resultado desse processo. Pode ser que esse sistema de consciência metacognitiva, isso não emerge. Notem que aí a gente não está falando de um módulo, de uma parte do cérebro que é danificada, mas de um processo que não se dá a termo. Um outro aspecto interessante do modelo é que você pode não ter autoconsciência, mas você pode ter regulação afetiva e comportamental de maneira implícita. Tem um braçozinho implícito aqui, e isso abre para a gente estudar vários fenômenos implícitos que acontecem. Pacientes que parecem não ter autoconsciência, mas que ainda assim se comportam como se tivessem. E aí eu vou falar agora um pouco, dando um zoom em cada pedacinho desse modelo e falando o tipo de pesquisa que a gente faz. Não vou conseguir fazer isso de maneira exaustiva, mas vou dando uma pincelada para falar de alguns estudos que a gente fez. Começar falando sobre essa parte da memória, né? A perda de memória como um elemento que pode causar perda de autoconsciência. A gente, há muitos anos atrás, agora já há 11 anos atrás, foi o primeiro artigo que eu publiquei no meu doutorado, a gente publicou uma pequena descrição teórica, né? Uma revisão de literatura narrativa em que a gente sugeriu que, em parte, a anosognosia na doença de Alzheimer, ela poderia ser referida a esses problemas de memória, e a gente chamou como uma metáfora de um self petrificado. Qual é a ideia desse self petrificado? É de alguma coisa que não muda com o passar do tempo, nesse sentido, né, ele está petrificado, mas que, ao mesmo tempo, se refere a um núcleo duro de memórias antigas, memórias que já são altamente consolidadas, são independentes do hipocampo, né? Então, é como se tivesse uma identidade, um núcleo de identidade que se mantém nesses pacientes, mas que não é atualizado no tempo. A gente, inclusive, esse ano, no começo do ano, com a Sabrina Lenzoni, que é uma das minhas alunas de doutorado, a gente publicou o self petrificado 10 anos depois, mostrando que nos últimos 10 anos, desde a publicação desse artigo, mais evidência apareceu para sustentar essa nossa suspeita, né? E aí é muito bacana, na verdade, ver com a passagem do tempo evidências empíricas sendo geradas que suportam uma ideia que você teve, né? Ou nesse caso não foi nem tanto uma ideia que a gente teve, mas uma formulação em torno de uma ideia que já existia. E aí, como eu posso ilustrar isso? Eu vou ilustrar com dados de outras pessoas, inclusive, né?
A melhor forma de ilustrar, inclusive, é com o dado de outras pessoas, a replicação, né, de outras pessoas. Tem dois elementos aí nesse self-petrificado. Um é a falta de atualização da habilidade pessoal. Isso vai ficar evidente, por exemplo, quando você pede para pessoas que têm amnésia anterógrada, que têm um déficit de memória, como pacientes com doença de Alzheimer, para eles fazerem estimativas de quantas palavras eles vão conseguir acertar dentro de uma lista de palavras. E aí o que você percebe de maneira geral é que antes do teste, as estimativas elas estão bastante distantes da habilidade real. Em vermelho aqui você tem a habilidade real. Então, antes do teste, esses pacientes eles superestimam a sua capacidade de memória. Ao fazer o teste, notem que as estimativas caem, elas se tornam mais realistas. Então, o que a gente tem aí são os pacientes reagindo ao feedback, percebendo que, de fato, a memória deles não é tão boa assim. Tá? Só que aí, se você der um atraso e pedir para eles fazerem uma estimativa novamente, depois, eu acho que no caso desse estudo foi 1 hora depois, notem como as estimativas voltam novamente a níveis muito próximos dos níveis pré-teste. Então, o que está acontecendo aí é que, antes de fazer o teste, a pessoa não tem consciência, ela temporariamente tem essas informações, essa informação fica disponível e aí ela fica mais realista, mas com o passar do tempo, essa informação é perdida, essa informação ela não é consolidada. Isso mostra bem como uma amnésia anterógrada pode causar uma perda de autoconsciência. Isso acontece também em outros estudos, não só nesse, tem um outro estudo do grupo do Chris Muller, que eles fazem diferentes tipos de auxílio de memória, e aí, quanto mais perto do zero, mais preciso, de novo aqui é a doença de Alzheimer, mais precisos são os pacientes, né, nas suas estimativas. Então, na primeira rodada, independente do tipo de suporte de memória que estão usando, eles erram por muito, acham que vão bem melhor do que realmente eles vão. Na segunda rodada, isso já cai e se mantém relativamente estável. Passa uma semana, eles fazem nova visita e aí, de novo, está alto aqui, e aí vai cair de novo. Então, isso vai mostrando justamente essa falha de transferir essas avaliações online, as avaliações que acontecem enquanto eles fazem a tarefa, essa falha de transferir isso para uma memória mais consolidada. Além disso, o que vai acontecer também? Né? Eu falei que a metáfora do self-petrificado, ela tem dois elementos. Um elemento é o elemento anterógrado e o outro elemento retrógrado. De maneira geral, quando a gente pergunta para pessoas mais velhas, quando a gente pede para elas lembrarem de memórias da vida delas, elas mostram um padrão muito consistente. Esse padrão acontece em várias culturas. Essa curva tem tipicamente um período de recência. Os efeitos de recência são efeitos clássicos de memória, isso acontece com lista de palavras, vários materiais de memória levam a efeitos de recência. Além disso, tem uma curva de reminiscências, as pessoas lembram muito de coisas que aconteceram entre os 15 e os 25 anos de idade. E, finalmente, tem a amnésia infantil, as pessoas lembram pouquíssimo do que aconteceu de 5 anos para baixo. Né? Essa curva de reminiscências, presumivelmente, porque é um momento de formação de identidade muito relevante e que coincide também com a maturação dos lobos frontais. Então, você pode ter uma explicação social e uma explicação mais orgânica. O que acontece com as pessoas com quadros de perda de memória e doença de Alzheimer? Elas não têm o período de recência, né? Justamente porque essas memórias ainda não adquiriram independência hipocampal. Então, discute-se muito na literatura, né, na literatura de consolidação de sistemas, qual o tempo para que você tenha independência hipocampal, mas sugere-se de maneira geral que talvez 10 a 15 anos, né? Sobretudo na teoria que tem mais lastro hoje em dia, que é a teoria dos traços múltiplos. Então, isso aqui não está disponível, na verdade, para as pessoas que têm um quadro com mudança de Alzheimer. O que você vê é um gradiente de memória, é um gradiente suave, não é um gradiente muito íngreme, mas um gradiente de memória no qual as pessoas lembram um pouco, né, as pessoas com doença de Alzheimer lembram um pouco de coisas recentes
e vão lembrar mais dessas memórias mais antigas. Esse estudo do Sérgio Storksen é interessante porque ele fez um follow-up, e aqui acho que é 18 meses depois, e as curvas são praticamente paralelas, né? Então, você tem aí um padrão muito parecido, só que tem uma queda geral, na verdade, de memória. Então, é nessa memória mais antiga que os pacientes vão se apoiar para definir o seu autoconceito. Isso mostra o outro lado dessa metáfora. Beleza? Outra coisa que a gente pode falar é de um déficit executivo também. Talvez parte, em alguns grupos clínicos, o grande problema não seja a memória, o grande problema seja justamente a capacidade de monitorar erros, né? E a gente sabe que isso pode ser o caso, sobretudo naqueles pacientes mais com dano aos lobos frontais, né? Talvez uma demência frontotemporal possa ser um quadro ideal para investigar isso, né? Esse é um estudo que foi feito também com pessoas com doença de Alzheimer, e o que se nota aqui é que o RN, que é um potencial evocado que está vinculado à resposta ao erro, né? A negatividade relacionada ao erro, então teve com monitoramento de erros, ele está atenuado em pessoas com doença de Alzheimer. A gente investigou isso, está ainda analisando os dados para ver o que a gente tem de resultado, justamente numa parceria com a Andrea Deslandes, com a Ana Fischer, que fez o doutorado na PUC, mas coletando dados no IPUB. Então, a gente já está analisando esses dados. Eu vou trazer uns outros dados da Ana de EEG, que são dados do FRN, que aí é a resposta ao feedback. Então, a gente sabe que em alguns grupos isso pode acontecer, e tem muitos quadros psiquiátricos e neurológicos em que a marca principal são justamente alterações nesse processamento de monitoramento de erros, alterações vinculadas à atividade dos lobos frontais. A gente sabe que tem alguns grupos que são hiperreativos a erros, como, por exemplo, no transtorno obsessivo compulsivo. Então, é interessante perceber como a autoconsciência ela atravessa uma série de quadros clínicos, e diferentes quadros podem iluminar aspectos interessantes da autoconsciência. Outro elemento aí que a gente tem no modelo, e é um elemento interessante de pensar, é justamente se a gente considerar não déficits cognitivos específicos, como memória e monitoramento de erros, mas mais um problema no resultado desse processo, que é esse sistema de consciência metacognitiva. A gente pensa isso de dois jeitos. Pode ser que exista uma questão de modulação de cima para baixo, tá? Então, você pode ter memória razoavelmente preservada, você pode ter monitoramento de erros razoavelmente preservado, mas dependendo do seu caldo cultural, do contexto, certas informações podem não estar disponíveis para você. Esse estudo foi um estudo que a gente teve, na verdade, a felicidade de fazer em colaboração com o pessoal da epidemiologia lá de Londres, e era um imenso banco de dados, que a gente podia investigar a perda de consciência para problemas de memória numa amostra imensa, porque eram, enfim, dados epidemiológicos, tinham 15 mil pessoas no banco, das quais praticamente 900 tinham demência, e a gente podia investigar essa autoconsciência. O que a gente percebeu, a primeira coisa, isso é do grupo 1066, né? 1066, porque 66% das pessoas com demência vivem em países em desenvolvimento, e só 10% da pesquisa populacional é feita, ou era feita naquela ocasião, quando eles começaram, nesses países, nessas regiões. O que a gente notou é que a prevalência de perda de consciência por problema de memória é altíssima. 72% dos pacientes, e isso, no caso desse estudo, todos os participantes tinham um problema de memória, porque problema de memória era critério diagnóstico, né? Se usou o diagnóstico da DSM-4. Então, todos eles tinham problemas de memória, e até 72% minimizavam ou negavam esses problemas de memória, e de maneira significativa, era maior na Índia essa negação das dificuldades de memória. E aí o que era fascinante é que esse primeiro estudo que a gente fez de 2012, a gente comparou o que a pessoa com demência falava com um teste objetivo. Mas em 2015, a gente comparou um outro dado, que a pessoa com demência falava com o que o seu cuidador falava, com o que a sua pessoa mais próxima falava.
E aí a gente notou que na Índia, o que acontecia é que os cuidadores falavam que a pessoa não tinha problema de memória também. Então, tanto o cuidador quanto a pessoa com demência tinham uma percepção de que esse problema não existia, ao passo que o teste neuropsicológico mostrava de maneira muito inequívoca. E isso fez com que a gente pensasse que, na realidade, a gente estava diante de questões de consciência mais global, consciência social, questões de valores também. A gente conversou com vários colegas da Índia para tentar entender e sugeriram para a gente que, o papel das pessoas mais velhas na sociedade indiana, papel de respeito, então, talvez os cuidadores não se sentissem tão à vontade assim para falar que os seus parentes têm um problema. Outra coisa também era a nossa pergunta. A nossa pergunta era: você tem um problema de memória? E aí os colegas da Índia falaram: olha, talvez as pessoas percebessem alterações de memória, mas considerando as ideias sobre saúde e doença na cultura indiana, não vissem isso como um problema. Então, isso mostra como a gente pode ter um fator de cima para baixo que influencia nessa autoconsciência. Mas a gente também tem não só essa modulação de cima para baixo, mas a integração de baixo para cima. Pode ser que o problema seja um problema não de déficits cognitivos, mas da conectividade, né? Pode ser para que a gente tenha consciência de algo, a gente precise dessa conectividade. Isso acho que está muito em linha com teorias contemporâneas sobre consciência. E aqui é um estudo do grupo da Perrotin, que eles mostram que, na verdade, é a predição aí maior, né, de perda de consciência tem a ver com conectividade entre o córtex orbitofrontal e o hipocampo, né? E nós mesmos nos lançamos aí num estudo também usando o DTI, que são poucos os estudos, em parceria com a Márcia Dourado. A gente submeteu e a gente, inclusive, não cheguei a falar isso para a Márcia, a gente recebeu os comentários no final da semana passada. Parece que dá, hein? Acho que vai rolar. Vamos ver. Mas, essencialmente, a gente ficou buscando se índices de conectividade e se a integridade da substância branca poderia ser um preditor para diferentes tipos de autoconsciência, ou ainda autoconsciência para diferentes objetos. E a gente achou, sobretudo, usando o IPID, né, a autoconsciência para capacidade funcional. A gente achou alguns correlatos para a cognitiva também, mas não resistia a correções de idade, sexo e nível cognitivo, né? Então, tem alguma coisa aí também que é como o cérebro se conecta, que é um preditor de mais ou menos consciência. Um outro elemento desse modelo é aquele elemento implícito, o braço implícito, e que foi o tema do meu doutorado, na verdade. O doutorado foi todo em cima desse braço implícito. E aí, a gente, pouco depois do meu doutorado, publicou um artigo de discussão, que é um dos meus artigos favoritos. A gente pegou esse tema, que ele é semi-polêmico, e aí a gente fez um artigo que vários outros cientistas viam e discutiam com a gente. E depois a gente publicou aí a nossa tréplica, né? Que era isso, né? Essa consciência implícita. E a gente chamou isso de um oxímoro, porque se a consciência não deveria ser implícita, né? Mas os oxímoros, eles enriquecem essa linguagem. Então, será que existe essa consciência implícita? E aí a gente mostra, na verdade, que tem muitos fenômenos clínicos, né? Que, para quem trabalha com pacientes, isso aparece muito. O paciente que não reconhece uma dificuldade, mas faz uma piada sobre ela. O paciente que usa linguagem muito simbólica para falar dos seus problemas. O paciente que numa investigação com um instrumento, seja com a Hamilton, seja com qualquer outro instrumento que você está em algum ponto, né? A Young, né? São alguns que você tem itens de insight. Se você perguntar ali, se você numa entrevista clínica, você vai pensar: esse paciente não tem insight, mas ele está indo para o IPUB. Ele está indo para o IPUB, está pegando a receita, está fazendo tudo. Tem alguma coisa aí que acontece que talvez não seja plenamente consciente. E é isso que a gente chamou de consciência implícita. E foi o tema do meu doutorado. No meu doutorado, um dos jeitos de investigar isso foi usando tarefas de computador, e eram tarefas que eram ou muito fáceis ou muito difíceis, e a gente comparou idosos saudáveis com pessoas com doença de Alzheimer,
E o que a gente percebia é que, do ponto de vista da reatividade emocional, não tinha diferença entre os grupos, tá? Então, tanto no autorrelato quanto nas expressões faciais que a gente filmou, os grupos respondiam sempre com mais emoção ao fracasso, só que não tinha uma interação entre os grupos, não tinha um efeito principal de grupo. Então, o padrão de resposta era o mesmo, respondendo mais ao fracasso. Mas quando a gente via a autoconsciência, que é esse primeiro gráfico aqui, a gente via um padrão bem diferente, né? E esse padrão era os controles com uma leve subestimação de habilidade. Então, ao invés de falar que acertaram 90%, que uma das tarefas você acertava em torno de 90% e a outra em torno de 10%. Ao invés de falar que acertaram em torno de 90%, falaram 75%, 80%, por aí. E na hora do fracasso também subestimavam um pouquinho, né? Ao passo que o grupo de pacientes tinha esse balanço grande aí, né? Por quê? Porque no fracasso eles falavam que tinham ido bem melhor e no sucesso eles falavam que tinham ido pior. Isso traz algumas ideias muito interessantes, né? A primeira delas é que não se trata de negação, né? Não é um fenômeno psicológico, porque senão eles não seriam imprecisos na avaliação de sucesso. Não tem viés positivo. Parece que tem um fator neurocognitivo central que impede essa avaliação, né? E o que é interessante é que a reatividade emocional deles não era correlacionada, na verdade, com o desempenho. Não era que quem reagisse mais era quem tinha mais consciência do desempenho. A gente tinha casos flagrantes de pacientes com baixíssima consciência do seu desempenho, mas que ainda assim tinham alta reatividade. Normalmente eu mostro um exemplo de vídeo, dessa vez eu não vou mostrar. Conversava antes com o André, muito por essas questões de exposição dos pacientes. Eu tenho autorização dos pacientes e das famílias para mostrar, mas como vai ficar registrado, a gente não sabe o que acontece depois com esse registro. Mas aqueles que tiverem interesse, esse artigo aqui tem parte desse material de vídeo como forma de material suplementar. Beleza? Eu posso depois indicar isso se alguém quiser ver, porque o exemplo de vídeo fica muito evidente. Tá. Será que eu posso pegar aquele modelo e dar um foco naquele modelo para pensar algumas questões? Então, em 2014, a gente pegou o modelo e começou a pensar, vamos pensar aqui questões vinculadas à influência do humor, né, na autoconsciência. A gente sabe que existe uma relação clara, né? Depressão tem uma associação com autoconsciência, ou autoconsciência tem uma associação com a depressão. Isso acontece em várias condições clínicas, condições neurológicas, várias, botei aqui de novo Alzheimer, mas também traumatismo crânioencefálico e condições psiquiátricas como a psicose. Depende um pouco do construto, se a gente está falando de sintomas depressivos, depressão maior, o que quer que seja, mas essa associação é muito sólida, né? Então, quanto mais autoconsciência, mais depressão, ou quanto mais depressão, mais autoconsciência, e aí tem uma discussão grande e, para mim, muito interessante sobre a direção da causalidade, o que acontece aí. Eu já fui mais inocente sobre essa relação de autoconsciência e depressão, hoje eu acho que é para alguns objetos apenas, né? Por outro lado, a gente sabe que a apatia está ligada com perda de autoconsciência, né? O que será que está acontecendo aí? No caso da apatia, a gente pode levantar a hipótese de que a apatia leva esse embotamento afetivo da apatia, ela tira a assinatura afetiva dos erros. Então, se eu estou aqui bebendo aqui o chá que eu fiz, eu derramo esse chá, se eu tenho uma reatividade emocional normal, eu vou sentir algo negativo, vou ficar chateado, vou ficar envergonhado diante de vocês, esse erro vai ser registrado de uma maneira muito mais categórica. Ao passo que se eu tenho apatia, talvez eu não registre isso da mesma forma. Então, uma ideia passa por aí. Em relação à depressão, tem muitas ideias que a gente pode pensar, mas talvez o viés negativo da depressão, ou o que se chama de realismo depressivo, o fato de que na depressão você perde os viés positivos, isso pode influenciar a expressão, como você fala sobre as suas dificuldades, como você representa as suas dificuldades, ou como você rememora as suas dificuldades. Então, são algumas ideias que a gente lança. E aí, como eu falei, a gente parte de uma observação clínica, que é essa associação da depressão com a autoconsciência, faz um modelinho teórico e vai para os experimentos. No caso da relação entre
autoconsciência e estado de humor, a gente tem um experimento natural, que é o transtorno bipolar. No curso do transtorno bipolar, o que acontece é que o nível de insight dos pacientes flutua, né? Eles perdem o insight durante a mania e ganham insight durante a depressão. E aí a gente fez uma sequência de trabalhos que foram conduzidos, né, com os dados coletados pelo Rafael da Silva, que hoje trabalha comigo como pós-doc, e a gente fez isso com uma grande parceria com o Elie Cheniot. E essa parceria continua e a gente continua coletando esses dados. Esse estudo é um dos meus favoritos, que 48 pacientes com transtorno bipolar foram avaliados nos 4 possíveis estados de humor que você tem, né, para o transtorno bipolar, não só a eutimia, que é o humor normal, a depressão e a mania, mas também nos estados mistos, né? Demorou 2 anos para completar essa amostra. E aí o que a gente observa é que na eutimia e na depressão não há uma perda de insight, ao passo que na mania e no estado misto você tem essa perda de insight. Quando a gente foi analisar os dados, a gente chegou a pensar se o estado misto não estaria entre a mania e a depressão, mas o que acontece é que não. Né? Se você tem um pouco de sintomatologia maníaca, essa aceleração psicomotora, isso já é o suficiente para que você tenha a perda de insight. Então, mostra que aqui não há uma relação linear, né, e que a mania está realmente comandando essa perda de insight, a presença de sintomas maníacos. Né? A gente publicou vários estudos, então estou só destacando aqui alguns, e a gente tem vários outros agora que a gente está preparando também, mas esse foi um que eu achei particularmente interessante, que a gente se perguntou sobre a questão da reversibilidade. Né? Será que é reversível? Será que a pessoa que teve muitos episódios maníacos, será que ela vai perdendo de maneira mais consistente, continuada, o seu insight? E o que a gente observou aqui, como é que a gente estudou isso, na verdade, né? A gente pegou pacientes que estavam em eutimia ou mania e a gente dividiu esses pacientes de acordo com a polaridade predominante. Polaridade predominante sendo se aquele paciente tinha um número específico, 2/3 ou mais de um tipo específico de episódio, né? Então, a gente tinha pacientes em eutimia que tinham uma polaridade não definida, então um número equilibrado de episódios maníacos e depressivos, e a gente tinha pacientes eutímicos que tinham uma polaridade maníaca, então mais de 2/3 dos episódios que eles tinham tido eram episódios de mania. E igualmente para mania. Então, a gente fez um design 2x2 bastante elegante, e o que a gente observou é que a polaridade não tinha influência alguma, ou seja, o número de episódios para trás não influenciava. O que influenciava mesmo era o estado atual, né? Essa pessoa estava em mania agora. E o número também, a gente tentou correlacionar com o número de episódios, nada disso, na verdade, se vinculava com o insight. E aí mostra que essa alteração de humor no insight, ela é temporária. E isso também é uma informação clínica interessante. É muito legal fazer um experimento natural, né? E os pacientes com transtorno bipolar nos dão esse experimento natural, mas é ainda mais interessante do ponto de vista da metodologia científica fazer uma modulação experimental mesmo, manipulação experimental completa, que foi o que a gente fez no doutorado da Elodie Bertrand, que foi minha primeira doutoranda, que hoje é professora na Universidade de Paris. Na verdade, no caso da Elodie, o que a gente fez foi manipular, né, levemente o estado de humor e ver se o nível de consciência dos pacientes aumentava. E, de novo, né, aqui, esses trabalhos, vocês devem ter notado que todos os trabalhos são em parceria com colegas do IPUB. Novamente, aqui é Márcia Dourado, Gerson Lacks, que é um cara que me abriu as portas, abriu múltiplas portas, inclusive as do IPUB, né? E aí, de tanto fazer parceria com o pessoal do IPUB, eu acabei entrando no IPUB também. Acho que foi uma coisa assim que, então, isso é do IPUB, né? Porque é isso, porque eu já trabalhava de maneira muito íntima, né, com os colegas da instituição. Mas o que a gente fez? A gente, essencialmente, deu tarefas que eram muito fáceis ou muito difíceis para induzir ou uma leve frustração ou uma leve satisfação. Tá? E é uma satisfação e uma frustração passageiras, né? Né? E o que a gente notou é que antes das tarefas eles não tinham diferença de humor. Depois da tarefa, o que acontece? Se você faz uma tarefa de sucesso, você fica um pouco mais alegre, né?
Se você faz uma tarefa de fracasso, você fica um pouco mais triste. Primeiro, a gente fez isso com tarefas de testes de reação. O que a gente queria investigar aqui? Se colocando a pessoa num estado de humor, se ela poderia mostrar um fenômeno de memória congruente ao humor. Então, no que ela ficasse mais frustrada, ela ia lembrar mais das dificuldades dela e ia conseguir reportar mais, né? Uma memória congruente ou uma memória dependente ao humor. A gente estava aí medindo os dois fenômenos, né? Com o tempo de reação, as pessoas ficam um pouco mais frustradas, mas elas não têm nenhum ganho de autoconsciência, né? E a gente achou que elas pudessem ter esse ganho. Mas, de maneira ainda mais interessante, o que acontece? Com memória, elas ficam mais frustradas depois do fracasso na tarefa, mas elas ganham a autoconsciência. Eu acho que o que isso sugere é que não se trata apenas de um fenômeno de memória congruente ou dependente ao humor, mas sim de um fenômeno de memória dependente ao contexto. Eles tiveram que ir mal em um teste cognitivo de memória, que é o sintoma clássico de um quadro com doença de Alzheimer, para aumentar a sua autoconsciência. E é importante dizer, aumentaram a autoconsciência não só para memória, aumentaram a consciência para perguntas referentes ao seu humor mudou, perguntas clínicas gerais, eles foram mais precisos, né? Então mostra que tem alguma coisa dependente ao contexto. E ainda sobre a questão da apatia e da relação de apatia com autoconsciência, a gente percebeu que essa mudança na nosognosia, essa melhora de anosognosia, ela se correlacionava negativamente com a apatia. Então, aqueles pacientes que eram mais apáticos, eles respondiam menos ao fracasso da tarefa. E ao responder menos, ao sentir menos o impacto emocional da tarefa, eles acabavam não melhorando tanto a sua autoconsciência. Então, traz isso de muito interessante também. Ainda dentro desse tema, né, do tema de reatividade emocional e monitoramento de erros, a gente tem os dados da Ana, que, como eu falei antes, foi uma parceria que a gente fez com a Andrea, explorando negatividade relacionada ao feedback, então como as pessoas respondem ao feedback em tarefas, isso em idosos. Ela fez idosos, jovens, adultos jovens e pessoas com doença de Alzheimer. A Ana agora está começando um pós-doc na Alemanha, e aí está preparando esse artigo, e aí o que a gente notou nesses dados, análise desses dados, é que a onda, né, o potencial evocado, o sinal, né, ele é maior nos idosos saudáveis e ele é um pouco menor nas pessoas com doença de Alzheimer. Ele não difere, na verdade, entre um feedback positivo e negativo na doença de Alzheimer, o que mostra que esse nível de embotamento afetivo, de não resposta ao feedback, de não resposta ao caráter emocional de um feedback, pode contribuir para uma perda de autoconsciência também. E aí o que a gente faz? A gente vai no modelo de novo, como eu falei, o drive inteiro, né, do nosso trabalho é esse, a gente pega a questão clínica e vai no modelo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está, na verdade, com alguns estudos muito bacanas, com transtorno bipolar, né, de memória autobiográfica, e a gente já está analisando esses dados, metacognição e consciência no transtorno bipolar, para pensar um pouco como a memória congruente ao humor pode influenciar nessa autoconsciência. A gente tem um projeto que foi aprovado ontem ou anteontem no Comitê de Ética, começar ano que vem, se tudo der certo, sobre especificidade de domínio do monitoramento de erros em pacientes neuro-oncológicos, né, numa parceria com o INCA, porque é muito difícil ver áreas específicas, dano em áreas específicas, no caso de um quadro mais global como demência, mas no caso de tumores isso fica mais fácil. E a gente também vai investigar a diferença entre negação e anosognosia em pacientes oncológicos, né? Comparando pacientes oncológicos gerais, que são muito estudados no tema da negação, com pacientes neuro-oncológicos. E aí, além disso, um trabalho também teórico, e esse eu estou há alguns meses, né? Da lista de coisas que eu estava fazendo durante a pandemia, ainda não terminei, mas quem sabe pretendo terminar até o final do ano, que é começar a pensar a autoconsciência de maneira mais ampla, como uma multiplicidade de processos, e talvez pensar um modelo integrativo em que esses processos eles interagem, né? É possível que esses processos, na verdade, aconteçam o que se chama de uma hierarquia em ninho, é possível que alguns processos estejam no cerne dessa autoconsciência, então se você tem dano a eles, você perde todos os outros níveis, ao passo que outros são vinculados a funções cognitivas mais reflexivas, então você pode perder isso aqui, mas não perder isso.
Isso tem muitas, eu acho, implicações para abordagens em relação a pacientes, a pessoas com quadros neurológicos, ao senso de agência de pessoas com quadros neurológicos, e talvez seja uma coisa ainda mais complexa do que isso, claramente carecendo aí de um designer para fazer esse desenho, mas a ideia sendo que, na verdade, talvez alguns processos de baixa ordem, e alguns processos caminhem de baixa ordem para alta ordem, e talvez alguns processos de alta ordem, como regulação emocional, a baixa ordem deles não seja uma regulação emocional de baixa ordem, mas sim um processo como interocepção. Então tem algo aí complexo ainda, que eu ainda não sei como desenhar ou pensar, mas a ideia é poder avançar com isso para, de novo, gerar aqueles modelos teóricos que geram hipóteses testáveis e que a gente pode, então, ter respostas para como gerenciar pessoas com quadros clínicos de uma forma mais eficaz. Era isso, na verdade, que eu tinha para falar. Sempre agradecendo imensamente participantes e as suas famílias, né? A gente trabalha para eles, e sem eles a gente não teria o trabalho. Agradecendo os colaboradores, e aí nomeei vários, e acho que no IPUB eu tenho a felicidade de ter muitos colaboradores, então falei do Gerson, falei do Eli, falei da Márcia, falei da Andréia, não falei, mas falo agora da Valesca, que a gente tem o trabalho da CST, Ivan, Mauro, William, enfim, a lista é imensa, felizmente. Financiamento de pesquisa, né? Sem financiamento de pesquisa a gente não faz pesquisa, e notem aí órgãos públicos de pesquisa, sejam do Brasil, sejam do Reino Unido, né? Isso traz aí a nossa responsabilidade social, né? Pensar como a gente vota, né? Porque isso impacta como a pesquisa é feita. E, finalmente, agradecer vocês pela atenção aí por quase uma hora. Fiquem à vontade para entrar em contato. Eu fico à disposição aí para responder quaisquer perguntas. Valeu. Obrigado, professor Daniel. Brilhante apresentação, né? Um tema super interessante, super instigante. E eu vou até começar a fazer levantar uma questão para ouvir a opinião do professor Daniel. Na prática clínica, vou ilustrar com um exemplo de depressão, que é um transtorno bastante comum na população em geral. A gente vê, às vezes, desde indivíduos que têm uma depressão psicótica, que não tem nenhuma consciência de morbidade ou autoconsciência, utilizando os conceitos do professor Daniel, até aqueles pacientes que têm uma depressão, por exemplo, moderada, procuram tratamento. Nós orientamos que o tratamento, de acordo com as diretrizes internacionais, né, deve ter pelo menos 6 meses, ou se a pessoa tiver episódios múltiplos, 2 anos, e assim por diante. E muitas vezes, esses pacientes melhoram, não cumprem esse tipo de tratamento que lhes foi orientado, e lá na frente, frequentemente, tem um outro episódio. Então, a gente poderia falar em um espectro de autoconsciência, né? Esse conceito de espectro, hoje em dia, é muito utilizado. Para, por exemplo, transtorno do espectro obsessivo-compulsivo, transtorno do espectro do autismo, né? Então, queria ouvir o professor Daniel. Sim, obrigado pela pergunta, Alexandre. É uma pergunta muito boa. De fato, a autoconsciência ela nunca deve ser tratada de maneira binária. Então, não é uma coisa que você tem e você não tem. Só um instante, tocou aqui um interfone que eu não imaginava. Me dê só um segundinho. Desculpe, gente, são coisas de palestras em época de pandemia, assim. E aí tá tocando de novo. Na verdade, eu vou deixar, porque eu já avisei que eu estou no meio de uma palestra que eu não posso deixar sem lá embaixo. Mas eu espero que não seja muito disruptivo, né? Para que eu dê a minha resposta e eu torço para que pare eventualmente. Mas, sim, de fato, é um fenômeno que não é binário, é um fenômeno que está num contínuo, das pessoas terem mais autoconsciência, para terem
menos autoconsciência. Hoje eu penso sobre a depressão em outros termos, porque eu já pensei de maneira um pouco mais simplista, que a depressão ela equivalia a presença de sintomas depressivos equivalia a maior autoconsciência. Acho que eles não vão parar, acho que eles não entenderam o recado, me dê só mais um segundo. Desculpe, gente. Desculpe pela dupla interrupção. Mas, de fato, é um contínuo. E o que eu falava antes é que eu já vi isso de maneira... eu vejo hoje de maneira um pouco mais nuançada, né? O que acontece é que, de maneira geral, na depressão, você tem um viés negativo na hora de reportar as suas dificuldades. Você tende a falar, né? A pessoa com depressão, ela tende a ser mais negativa sobre ela mesma. E aí isso pode fazer parecer que há uma autoconsciência, sobretudo quando você está falando da morbidade, né? Porque você está perguntando de dificuldades de desempenho e a pessoa com depressão ela vai, por definição, ser mais negativa. Mas o Alexandre lembrou bem que tem quadros, né, de depressão que você tem perda de realidade psicótica, né? E a gente sabe no nosso estudo no transtorno bipolar que a perda de realidade psicótica é um grande fator extra de perda de autoconsciência. Então, aqueles pacientes em mania que têm perda de realidade psicótica, eles são particularmente vulneráveis a uma diminuição da autoconsciência. Então, é algo para a gente considerar, talvez, com mais parcimônia. E outra coisa também é pensar que até mesmo essa autoconsciência aumentada, ela talvez ela seja ilusória. O que eu acho que acontece na depressão é que tem uma autorreferência excessiva, né? Eu acho que o paciente deprimido ele é caracterizado por uma autorreferência excessiva e isso não se confunde, talvez, com autoconsciência. Mas é uma questão que tem que ser investigada a fundo, né? Falando aí em projetos, né? A gente tem um projeto que eu aprovei recentemente, né, no IPUB, né? E que está faltando agora a mão de obra para fazer, que é um acompanhamento longitudinal de pacientes com depressão, para ver se a resposta ao tratamento, para diferentes tratamentos, não é mediada justamente por autoconsciência. Então, tem alguma coisa aí que a gente pretende investigar que talvez dê respostas mais sólidas. Ok, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Hélio Rocha Neto. Há estudos sobre autoconsciência e insight em pacientes dependentes químicos. Por exemplo, comparando intoxicação com não intoxicação e longos períodos de abstinência? Então, existe sim, a gente sabe que, na verdade, o abuso de substâncias, ele muitas vezes é caracterizado por uma perda de insight, né, das consequências, sobretudo, e então tem dados sobre isso já. A gente, esse é outro tema que a gente vem investigando. Aquele modelo teórico que eu mostrei, né, que eu sou um dos coautores, um grupo de pessoas que trabalham com dependência de álcool adaptou o modelo para pensar a perda de autoconsciência na dependência de álcool, pensando na relação entre álcool e memória também. Então, a gente sabe que potencialmente tem um efeito, é um quadro que é caracterizado quase por uma dificuldade de percepção das consequências negativas num dado momento, mas, para além disso, a gente sabe também que na dependência química, em muitos quadros, a pessoa tem muita clareza de que aquilo é danoso e não consegue interromper o uso nocivo. Então, tem alguns estudos, tem escalas específicas, mas é uma área que ainda não foi suficientemente explorada, né? E também é outra que está aí na nossa lista. Alexandre, enquanto a gente não tem mais perguntas, deixar o pessoal esquentar um pouco mais para fazer mais perguntas. Eu estou vendo aqui nos comentários que eles ainda estão processando todas as informações, Daniel. Eu fico aqui nesse papel, né, dos bastidores, pegando
as perguntas da internet, do e-mail, e eles estão aqui dizendo que estão processando as informações e te parabenizando bastante pelo trabalho. E eu também queria te parabenizar, porque além desse trabalho incrível que você faz, eu acho que é muito bom isso que você falou, dessa tua capacidade de fazer parcerias. Então, muitas vezes os alunos e os docentes reclamam dessa questão, né, da falta de possibilidade de fazer parceria, e como você faz parceria com tanta gente dentro do nosso programa. E eu, inclusive, foi um prazer enorme fazer parceria contigo. Suas alunas de mestrado e de doutorado são sempre muito gentis quando elas fazem parceria e dividindo equipamentos, e é sempre um prazer. Eu tenho várias questões que eu fico aqui pensando, mas eu vou deixar o pessoal também fazer mais perguntas. Mas uma coisa que eu fico pensando é que essa tua forma de abordar a autoconsciência, ela é muito interessante porque ela não é só com as ferramentas subjetivas. Então, eu acho que uma característica que você tem, que é muito importante, que deve ser cada vez mais valorizada, é a associação de não fazer nem só a avaliação através de ferramentas biológicas, fisiológicas, mas também não fazer só com as psicológicas, porque você não consegue, em algumas avaliações, você não consegue ter informações que a outra mais subjetiva tem, e, por outro lado, a subjetiva, você, às vezes, tem algumas falhas que a objetiva pode ajudar. E aí eu fico pensando, principalmente, quando você faz esses estudos com pacientes com demência e os cuidadores, muito por conta daquilo que você falou, da sobrecarga. Então, muitas vezes eu fico pensando se essas escalas que só abordam a questão subjetiva através da visão do paciente, isso acaba tendo aí um viés da sobrecarga do cuidador, e essas medidas fisiológicas que você faz podem contribuir porque elas olham mais a questão do próprio paciente, né? Mesmo que ele tenha ali uma dificuldade cognitiva. Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu fico pensando, Daniel, é o quanto que isso não poderia estar sendo explorado a nível educacional, porque eu fico achando que existe uma questão educacional e cultural muito importante. Você chegou a falar um pouco sobre isso, mas eu fico pensando qual é a influência da relação parental, porque dependendo de como essa criança ela é criada, ela pode ter uma dificuldade maior da autoconsciência para cima e para baixo, né? E o quanto que isso poderia estar sendo trabalhado desde a escola como estratégias mesmo para a gente poder ter ali depois na fase adulta e do envelhecimento, com o aparecimento de transtornos mentais, a gente ter ali uma resposta melhor. E aí, mais uma coisa que eu queria aproveitar, já que a gente ainda está com o pessoal sem muitas perguntas, é falar especificamente dessa questão que você estava falando em relação à resposta ao tratamento. Então, quanto de transferência que a gente tem da resposta ao tratamento e, por exemplo, de um estímulo como você faz, que é o estímulo com treinamento cognitivo, com treinamento das funções executivas, o quanto que a melhora dessas funções executivas ela pode ser transferida para uma melhora também de autoconsciência e dos sintomas. Enfim, vamos ver se depois o pessoal manda mais algumas perguntas. Super obrigado, André. Eu vou começar falando do que não foi pergunta, mas que você falou das parcerias, né? Para mim é um prazer imenso, assim, eu acho que a ciência é uma empreitada coletiva e ela funciona melhor quando você faz parceria, porque você não vai saber tudo de todos os temas, você vai saber um pouco de um tema e você vai juntar com alguém que sabe um pouco de outro tema. E é exemplo do que acontece também com as pessoas da música, né? Você pergunta para as pessoas que tocam um instrumento, que gostam de música, o barato para elas é tocar junto com os outros, né? Então, o barato é fazer pesquisa junto, assim. Para mim, essa é a parte divertida, né? E aí sinto muito felizardo, né, de poder fazer isso. Aí vamos às 3 perguntas, né? A primeira era o uso de medidas fisiológicas junto com medidas subjetivas, né? Eu acho isso absolutamente essencial, porque quando a gente está falando de autoconsciência, você precisa de uma medida de autorrelato, a exemplo do que acontece na pesquisa sobre emoção, mas você não pode se ater a medidas de autorrelato, né? Você não pode se ater a essas medidas porque, com frequência, você observa dissociações entre essas medidas. Além do que aquilo que você falou, né? Uma medida, às vezes, de autorrelato pode estar influenciada, seja pela sobrecarga do cuidador, o que quer que seja. Então, cotejar esses dados de autorrelato, para mim, o interessante é justamente fazer isso. Olha só,
a pessoa está falando isso, né? Eu não cheguei nem a mostrar nos dados da Ana, mas com a Ana, a gente fez 10, 100, 500 rodadas. Então, a gente vê o que a pessoa autorrelata ali, a gente vê ponto a ponto com a fisiologia, a gente vê as expressões faciais. Então, você vê uma riqueza de dados ali, e essa riqueza é muito reveladora, né? Até porque existem processos, como eu falei antes, que são implícitos. Então, a pessoa pode falar uma coisa, mas o corpo dela mostrar outra, né? Tem processos que são emergentes, então a pessoa ela ainda não falou, mas é porque é isso, porque o processo ainda está acontecendo em um nível mais baixo, eventualmente vai se expressar, né? O outro ponto que você levantou era o ponto da metacognição, não da metacognição, mas da educação, né? Do uso disso na educação, né? E eu acho que é um ponto fundamental, André, e cada vez mais as pessoas se dão conta que ensinar competências socioemocionais é muito importante na infância, então é o que faz diferença, é um preditor maior do que ensinar meramente questões cognitivas. Então, o que faz com que uma pessoa tenha sucesso acadêmico, são essas competências socioemocionais. O James Heckman ganhou um prêmio Nobel falando desse tipo de coisa. E aí eu acho que nesse contexto da autoconsciência, tem dois elementos que eu acho muito importantes para trabalhar com crianças no contexto educacional, né? Um é a metacognição, é o quanto que você sabe das suas funções cognitivas, porque isso vai te ajudar a decidir quanto tempo você estuda, o que é fácil, o que é difícil, o que você precisa de apoio. E o outro é a consciência emocional. Então, assim, eu não tenho dúvida que há um campo aí muito grande para crescer e ser explorado. E o último, você falou das intervenções, qual é o impacto das intervenções na autoconsciência, né? O estudo da Elodie mostrava um pouco isso, era quase que um impacto de intervenção ali na autoconsciência, fazendo uma coisa de memória, mas o que mostrou mais claro, e a gente ainda está preparando esse artigo, foi o estudo da terapia de estimulação cognitiva, da CST. A gente viu que a gente tinha dois grupos, o tratamento usual, que seguiu o protocolo do CDA, né, de atendimento, né, e o tratamento usual mais CST, que era o protocolo do CDA mais a estimulação cognitiva. Os dois grupos, eles ganhavam um pouco de autoconsciência. Por quê? Porque eles estão acessando um serviço de saúde, estão indo do CDA, estão ouvindo falar sobre demência, estão vendo as oficinas. Então, todo mundo ganhava um pouco de autoconsciência. Mas só o grupo da estimulação cognitiva ganhava consciência de funções cognitivas. Por quê? Porque estavam trabalhando cognição e se dando conta do seu nível cognitivo. Então, essas intervenções podem aumentar, sim, a autoconsciência. O mais importante, eu acho, é que no estudo da CST, a gente aumentou a autoconsciência diminuindo a depressão das pessoas. Por quê? Porque como existe essa relação entre autoconsciência e depressão, você não quer fazer uma intervenção que deixa a pessoa mais autoconsciente, mas mais deprimida. Isso não vai, clinicamente, isso não faz sentido. Então, um dos aspectos bacanas é que a gente conseguiu aumentar a autoconsciência, mas, na verdade, levando a uma redução, né, de sintomas depressivos, que é um caminho que a gente quer fazer para outras intervenções também, incluindo intervenções farmacológicas. Obrigada. Alexandre, a gente já tem mais perguntas. Agora, eu só fiquei pensando também, Daniel, em relação ao que você falou sobre a gente cada vez estar ouvindo mais as nossas vozes, né? Mas também nesse período de Covid, que a gente fica 10 horas online, olhando para o nosso vídeo, falando em aulas, em palestras, em reuniões online, até que ponto também a gente agora está se vendo muito mais, porque a gente não ficava 10 horas se olhando no espelho falando, né? E agora a gente está 10 horas por dia se olhando, falando, como a gente está aqui agora, que a gente está conversando, mas a gente está se vendo também falando, né? Então, até que ponto se já tem estudos falando sobre isso? Eu desconheço, mas é um excelente ponto para se estudar. Bom, tem uma pergunta aqui da Jusley Anjos. Tem um paciente diagnosticado com retardo mental aos 25 anos. É um pouco atípico isso, né? Alguém ser diagnosticado com retardo mental aos 25 anos. Geralmente é nos primeiros anos da infância. Esse paciente está há 1 ano e meio comigo e progrediu muito, desenvolvendo muito autoconsciência. No entanto, isso tem gerado sofrimento, pois percebe que poderia ter sido estimulado antes e não foi. Hoje está com 30 anos.
Qual a sua experiência nesse sentido? Eu confesso que eu tenho pouca experiência, né, com esse tipo de quadro, ainda mais com esse tipo de diagnóstico. Porque eu posso falar de maneira geral, que são princípios, né? Que muitas pessoas às vezes se perguntam, vale a pena ter essa autoconsciência? Vale a pena saber, ter consciência da morbidade? Nota que esse exemplo é um exemplo que é bem rico e fértil para a gente pensar isso, né? Que é o seguinte, a partir de um conhecimento dessa dificuldade, você pode fazer um programa de intervenção. É frustrante que isso não tenha acontecido antes, né, certamente, mas é só a partir desse conhecimento, da disponibilização desse conhecimento para a pessoa, que você pode intervir. Então, eu viria muito mais por esse lado, né, e diria que é muito importante que a intervenção, qualquer que seja feita de maneira muito sensível. Eu digo isso porque no passado, com outros quadros, você tinha intervenções para fomentar, seja fomentar a autoconsciência, para melhorar a parte cognitiva, que eram feitas de maneira muito abrupta, né? E aí você, mesmo que você tivesse ali um ganho pontual de cognição, a perda do ponto de vista do bem-estar, da qualidade de vida era maior. Então, o que eu aconselharia era fazer uma intervenção que fosse muito sensível, né, e reconhecendo dentro do que, a partir do momento que isso foi detectado, ainda que possa ter sido uma detecção tardia, né, poder usar as ferramentas que se tem disponível hoje. Né, melhor que essa detecção seja tardia do que ela não seja. Ok, obrigado. Uma pergunta do Alexandre Gelman. A autoconsciência aumenta a ansiedade ou, pelo contrário, gera a possibilidade de estratégias de autorregulação, diminuindo a ansiedade? Então, boa pergunta, Alexandre. A autoconsciência, a relação de causalidade entre autoconsciência e ansiedade, depressão, é uma que merece ainda muita investigação. Eu acho que quando a gente toma ciência de uma dificuldade nossa, a gente pode ter reações negativas. Porém, isso abre o campo para que a gente seja capaz de intervir, né? Então, nesse sentido, uma pergunta que já me foi feita antes, que tem muito a ver com essa sua pergunta, né? Já me perguntaram assim, mas se você tivesse um problema, você ia querer saber esse problema? E a primeira reação talvez seja falar, será que eu quereria saber? Eu acredito que sim, sobretudo quando a gente está falando de problemas que são gerenciáveis, são tratáveis. E aí, nesse caso da ansiedade, né, você saber que você tem uma questão vai fazer com que você possa lidar com essa questão e, inclusive, diminuir, minorar, né, essa resposta ansiosa. Né? Tem um autor que eu gosto muito, né, um dos meus autores de predileção, que é o Huxley, né? E o Huxley, ele fala num dos textos dele, né, no Eyeless in Gata, ele fala assim, autoconsciência e depois a automudança. Primeiro a ciência pura, depois a ciência aplicada, né? Então, primeiro você precisa ter autoconsciência. Se você não tiver autoconsciência, como é que você vai mudar, né? Isso, inclusive, eu acho, né, é algo que alude também para a importância das abordagens de psicoterapia, né? Muitas vezes, em psicoterapia, uma das críticas que eu acho que pode ser até justa contra a psicoterapia é, olha, só dar insight pode não causar nada, né? Você vai ficar dando insight para a pessoa, mas você pode não levar a mudança comportamental, você pode não levar a nada. Mas me parece que ter insight, em muitos casos, é uma condição para mudança. Ainda que eu tenha feito também referência aos estudos, né? Inclusive o estudo que eu fiz, quando a gente vê mudança comportamental e mudança de humor sem insight. Então, também tem um caminho aí meio não consciente que pode ser feito, implícito, né, como a gente fala em neurociência cognitiva, que pode ser interessante. Ok. Uma pergunta agora do Alexandre Rocha, outro Alexandre. Qual seria a perspectiva de uso da autoconsciência na saúde coletiva, levando em conta a dificuldade de acesso à saúde para a população? Como poderia ser aplicado na prática? Eu acho essa uma excelente pergunta, Alexandre. Uma pergunta muito boa, porque uma das coisas que mais me fascina no tema da autoconsciência é que ele pode ser abordado em níveis explicativos muito diferentes. Então, ele pode ser abordado em um nível de redes neurais, quando eu estava mostrando lá o estudo de neuroimagem, mas ele pode ser abordado em um nível de valores sociais, quando eu mostrei lá o estudo na Índia, né?
E eu acho que a implicação principal para questões de saúde coletiva, né, como a gente precisa, a gente não pode esperar que um paciente tenha autoconsciência se essas informações não existem socialmente, né? Em outras palavras, se a gente não aumenta o nível de consciência social em relação a um quadro, a gente não pode esperar que as pessoas sejam capazes de reconhecer esse quadro. Então, essa intervenção em um nível social, em um nível de saúde coletiva, eu acho absolutamente crucial. É como se a gente tivesse que trabalhar em níveis diferentes ao mesmo tempo. E um dos níveis é acesso à informação. É dar informação para as pessoas, é fazer com que aquilo ganhe visibilidade. E a gente tem exemplos, né, de como alguns quadros, a gente, ao longo das últimas décadas, a gente passou a ter maior visibilidade. Os quadros oncológicos são, inclusive, um desses exemplos. Você pega aí um recorte de algumas décadas, como as pessoas começaram a entender melhor. E isso levou, inclusive, a esforços de prevenção. Então, eu acho que, do ponto de vista da saúde coletiva, trabalhar o acesso à informação globalmente para que a gente possa, por exemplo, ter uma perspectiva de prevenção mesmo, né? Poder pegar esse problema muito no início, né? Então, acho relevante. E uma última pergunta do Jorge Pinheiro. Autoconsciência teria a ver com autoconhecimento? Então, Jorge, eu acredito que sim, eu acredito que em larga medida sim, mas autoconsciência, o autoconhecimento, ele talvez mais restrito do que a autoconsciência, né? O quanto a gente conhece da gente não se confunde com a nossa capacidade de monitorar os nossos estados interoceptivos, viscerais. Então, interocepção, o quanto que meu coração está batendo, o que está acontecendo na minha respiração, isso é autoconsciência, mas não necessariamente autoconhecimento. O autoconhecimento, no entanto, ele vai dar elementos para que a gente possa, ele vai se formar a partir de uma base de experiências de autoconsciência e vai dar elementos interpretativos, né, para que a gente possa entender essa autoconsciência. Mas eu diria que são coisas relacionadas, mas levemente diferentes. Tem mais um comentário aqui da Celina Manarino, que foi minha colega de residência. Um beijo, Celina, para você. Obrigado por estar aqui assistindo a gente. Interessante também considerarmos os mesmos aspectos na formação em saúde, onde as relações são fundamentais. Acho que é para você fazer um comentário sobre isso, Daniel. Eu acho um excelente ponto, porque a gente estava falando antes, né, da consciência social e eu acho que tem um ponto que alguns estudos já exploraram também, né, se eu entendi bem o comentário dela, da formação em saúde, né, que os próprios profissionais, eu acho que às vezes eles têm dificuldade. A gente ia fazer um levantamento, não sei se a gente está ou não fazendo no final, acho que a gente tenha cortado por conta da pandemia, mas era um levantamento sobre o quanto que profissionais de saúde entendem sobre o conceito de dissociação, né? Como, claro, é o conceito de dissociação para profissionais de saúde não necessariamente da psiquiatria, porque a gente sabe que os transtornos dissociativos podem ser muito mal entendidos, às vezes, por um profissional que não teve a oportunidade de se debruçar, né, nesse tipo de transtorno. Então, eu acho que, se a pergunta for nessa direção, eu acho que passa por aí também, né? Passa por esses aspectos mais sociais e como a gente tem que trabalhar a formação na área, né, das ciências da saúde, para que as pessoas tenham essa consciência mais global e também tenham aí, que a gente possa desenvolver autoconsciência também no profissional de saúde, né? O profissional de saúde tem mais clareza do que ele é ou não capaz de fazer, né? Isso tem um valor imenso, né? Daniel, e você acha que a psicoterapia, uma boa psicoterapia feita por um bom profissional, pode contribuir para a autoconsciência? Eu acredito que sim. Eu acredito que, na verdade, o que acontece numa psicoterapia é um pouco um processo de perspectiva, de tomada de perspectiva, né? E é por isso que talvez não funcione sozinho. Por isso, você ficar na frente do espelho falando não funciona, né? É quase como se você tivesse que falar para alguém e aí aquela pessoa vai retornar para você pontos e aí você vai se escutar pela fala do outro, né? Fora aquelas abordagens também que têm uma pegada comportamental mais evidente, né? Em que você vai sublinhar, olha, tá vendo como você tem essa distorção cognitiva, né? Então, eu acho que muitas formas de psicoterapia
vão trazer essa autoconsciência. Eu acho que a grande questão da psicoterapia, que muitos dos meus colegas psiquiatras, eu já debati, brinquei sobre isso, né, que é o passo além da autoconsciência. Né? É a saída, uma coisa é você se dar conta de certas dificuldades, outra coisa é você ser capaz de alterar certas dificuldades, algumas das quais são muito difíceis de serem alteradas. Então, eu acredito que sim, que uma boa psicoterapia traz autoconsciência, talvez seja a principal contribuição de uma boa psicoterapia, só que o mais importante é que, para além da autoconsciência, ela tem que trazer mudança também, né? E aí que eu acho que algumas psicoterapias são menos efetivas do que outras, porque trazem autoconsciência sem necessariamente trazer potencial de mudança. Bem, não temos mais perguntas. Eu quero agradecer ao professor Daniel, né, pela brilhante apresentação. O professor Daniel traz muitas coisas que é das próprias pesquisas dele com outros profissionais do IPUB, né? Então, obrigado, professor Daniel. Na próxima semana teremos aspectos transdiagnósticos da obsecução e fenômenos relacionados com o professor Leonardo Fontinelli. Então, desejando um ótimo final de semana, professor Daniel, e a todos. Muito obrigado. Um prazer. Até mais. Bom final de semana. Até sexta que vem. Valeu. Obrigado.